Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional. Nesta quinta-feira, a rodada do Campeonato Brasileiro tirou o Corinthians da briga pelo vice-campeonato com o Internacional, mas será definida apenas na última rodada a situação do vice-campeão, Inter ou Fluminense. Quem será que fica com 42 milhões e 700 mil reais? Tyson no Cruzeiro? Tem chance disso acontecer? E o Shakhtar Donetsk, enfim, define o preço pelo zagueiro Vitão, um dos principais, se não o principal destaque da temporada do Inter. Te conto tudo isso depois da vinheta. Bem, gente, vamos falar do Internacional então. Afinal, o Colorado treina no CT do Parque Gigante neste momento, mas ainda não há nenhum indicativo de time para o jogo do fim de semana. O último jogo da temporada, Inter e Palmeiras. Jogo que poderia, né, ter um tamanho muito maior, mas, né, vai ser apenas a disputa do vice-campeonato para o Inter e a possibilidade do Palmeiras ampliar ainda mais a sua melhor campanha e terminar invicto fora de casa no Campeonato Brasileiro. Então o Inter joga, né, na verdade, por dois resultados, pelo empate ou a vitória, o que já lhe garante o vice-campeonato, e também joga para carimbar um pouco a faixa do Palmeiras. O Mano até falou sobre isso, né, na coletiva depois da vitória contra o São Paulo, dizendo: "Ó, o Palmeiras não perdeu para ninguém fora de casa, é o melhor visitante". Então o Inter tem que dar uma carimbada também nessa faixa do Palmeiras, afinal, isso também dá um pouco de moral, né? Encerra com o pé direito diante do seu torcedor, que deve colocar 30 mil aí no estádio Beira-Rio no fim de semana. Então, tudo isso é dado como importante para o jogo de domingo no Beira-Rio. Por que eu disse que o Inter tem que empatar ou ganhar o jogo? Porque ontem o Inter não foi o vice-campeão brasileiro ainda. Teve um resultado que foi positivo: o empate do Corinthians contra o Coritiba em 2-2 jogando no Couto Pereira, o que faz com que o Corinthians não possa mais ultrapassar o Internacional. Então o que é certo? O Inter termina ou em segundo ou em terceiro, tá? Não tem como terminar abaixo do terceiro, então são 2 milhões e 200 mil de diferença entre o segundo e o terceiro colocado. O Fluminense venceu, né? Venceu não, né? Goleou o Goiás por 3-0 e com isso ainda tem a possibilidade de ultrapassar o Inter. Para isso precisa vencer o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. O Bragantino levou 6-0 do Fortaleza e o Inter precisaria perder para o Palmeiras. Aí o Flu terminaria com o vice-campeonato. Então, tudo isso, né, para dizer que o Inter precisa empatar ou ganhar do Palmeiras, e aí não depende nem do Fluminense. Precisa nem jogar Fluminense e Bragantino, né? Porque aí é um jogo amistoso, o Bragantino não tem mais nada a fazer no campeonato, Fluminense também não vai ter mais nada a fazer no campeonato e fica por essas aí, né? Então, lembrando, para o jogo de domingo, o Inter não vai poder contar com Alan Patrick e Moledo, os dois que levaram o terceiro cartão amarelo, e o Johnny dá uma preocupadinha, né? Levou uma pancada no jogo contra a equipe do São Paulo e passa a ser uma preocupação do Internacional. Falando sobre o Johnny, não foi convocado, né, para a Copa do Mundo, ficou apenas na pré-lista. É claro, daqui a pouco algum jogador lesiona, tem algum problema antes, né, do embarque da seleção americana para a Copa do Mundo. Estamos a 10 dias, né, da abertura da Copa, inclusive, então daqui a pouco ainda tem possibilidade. Mas na lista final ele ficou fora, né? Então o Johnny não foi convocado, o Inter não terá nenhum representante seu na Copa do Mundo, né? O Edenilson não foi, o Vitão não foi, o Johnny não foi, o Depena não foi e o Bustos não foi. Eram 5 que poderiam estar numa possível lista, não foi o caso, né? Então o Inter fica somente no sofá, torcendo aí pela seleção brasileira, ou, né, os argentinos, os uruguaios aí torcem por suas respectivas seleções, beleza? Deixa eu dizer, gente, que esse vídeo tem o apoio da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Tu pode antecipar até 10 saques com eles, tá? Então aproveita, tá chegando o final de semana, vai emendar o feriadão, né? Tem feriado na terça-feira, no dia 15 de novembro. Então faz isso, né? Chama eles, link está na descrição aqui do vídeo. Separei uns outros assuntos aqui pra gente falar, que é sobre Vitão. Porque surgiu a primeira informação de quanto custa comprar o Vitão do Shakhtar Donetsk. Eu vou contextualizar aqui a situação Vitão até pra gente chegar no valor proposto pelos ucranianos. O que está acontecendo, tá? O Inter trouxe o Vitão por empréstimo junto ao Shakhtar, sem usar a normativa da FIFA, né? Lá no começo
da temporada, né? O Inter trouxe ele. Neste contrato, o Inter até tinha uma opção de compra, só que era um contrato curto, né? Um contrato de 6 meses, um contrato que encerraria na metade do ano. E o Vitão começou a se destacar bastante, né? Teve um destaque importante, virou titular do time do Internacional e o Inter não tinha o dinheiro para contratar o Vitão na metade do ano em definitivo. E o Vitão tinha o desejo de permanecer no estádio Beira-Rio. Então, o que o Inter fez? O Inter, a partir da metade do ano, com o aval da entidade máxima do futebol, acabou estendendo esse empréstimo e ele congelou o contrato lá na Ucrânia. Dito isso, tá? Agora o Shakhtar tá irritado, porque o Shakhtar tinha a possibilidade de vender o Vitão para o PAOK da Grécia, não vendeu, não teve o jogador de volta, né, para disputar suas competições e mais do que isso, né, o Inter acabou quebrando uma relação, né, que Inter e Shakhtar tinham da venda do Alan Patrick, da venda do Vinícius Tobias, da vinda do Tyson, né? O Inter e Shakhtar já fizeram várias negociações aí ao longo dos anos. E agora, né, o Inter está correndo atrás de uma possibilidade para mantê-lo aqui em definitivo. Lembrando, o contrato do Vitão atualmente vai até a metade do ano que vem. Está garantido, pelo menos o primeiro semestre vai estar aqui o zagueiro que recebeu inclusive seu primeiro cartão amarelo, né, no jogo contra o São Paulo. Tá jogando demais o Vitão. A informação é a seguinte, são 8 milhões de euros a pedida do Shakhtar por esse jogador. Um negócio que giraria na casa dos 40 milhões de reais. O Inter ainda tem valores pendentes, né, do Shakhtar para receber do Vinícius Tobias, então poderia bater uma parte desse valor. E mais do que isso, né, o Inter tem 20% do Vinícius Tobias que está emprestado no Real Madrid e que vai comprar o Tobias. Então o Inter teria cerca de 4 milhões de euros para receber dessa negociação toda, seria mais um valor a ser abatido dessa negociação. Então vai ser uma conversa, né, que o Inter vai ter que fazer com o Shakhtar para definir, ó, quanto custa o Vitão, quanto tu me abate, quantas parcelas dá para fazer. Então tudo isso vai ter que ser debatido de forma interna por Inter e Shakhtar Donetsk, beleza? Lembrando, hein, que a nova coleção de bonés está disponível. 50 primeiros que chamarem, tem gente que já chamou, já levou e o pedido já está sendo enviado, tá? Então, ó, leva lá para garantir o teu boné com desconto, né? Levando 2 da nova coleção, leva 1 da coleção antiga de brinde, né? Para presente de Natal aí chegando, né? Tô de bom coração, então a promo dos bonés do colar tá valendo ainda, o link tá na descrição. Tyson no Cruzeiro. Vai rolar? Será? A informação é dos colegas da Rádio Guaíba, que trouxeram, né, que o Ronaldo Fenômeno, o dono do Cruzeiro, teria interesse no Tyson para o ano que vem, porque é um jogador experiente, é um jogador que acabou se destacando aí, né, em alguns momentos da carreira, jogou a Copa do Mundo de 2018, e o Tyson está em final de contrato, né? O Tyson, ele tem o contrato terminando em abril e ainda não se definiu o que se vai fazer com o Tyson, né? A diretoria ainda não chamou ele para conversar, não teve nenhum sinal de que sim e nem de que não, mas o Tyson quer ficar no Inter. Mas também não pode ficar esperando a vida toda, né? A direção sentar e conversar com ele. E aí algumas ofertas vão chegando, né? Não digo nem ofertas, mas sondagens. Essa é uma fase, gente, que é tudo ligação, né? Alguém deve ter ligado pro Tyson e falado, ó, interessa? Tá afim? Então, são situações que o Inter vai analisar. O Cruzeiro voltou para a Série A do Campeonato Brasileiro, ainda vive uma situação de muita dificuldade financeira, mas, né, é um clube grande do Brasil e o Tyson, né, poderia jogar no Cruzeiro. Confesso que não tenho nenhuma informação nesse sentido, mas quem trouxe tem credibilidade, né, com o pessoal da Rádio Guaíba. Então, assim, não sei se vai rolar. O que eu tenho de informação é que o Tyson quer ficar, né, e que aceitaria, inclusive, reduzir os seus vencimentos para ficar, pelo menos até o final do ano que vem no Inter, e aí se aposentar ou ir jogar no Brasil de Pelotas depois. Enfim, aí são outras situações que a gente vai debater, mas o Tyson tem um futuro indefinido, o contrato encerra em abril. Beleza? KTO.com, te registra lá, 500 mil em free bet, te serve? Tá disponível no bolão da Copa do Mundo, então te registra lá, KTO.com, e usa o cupom COLAR para ganhar 20% de free bet. Já pensou 500 mil de free bet? Quero ver se tu é bom de palpite. Beleza? Aquele abraço, tamo junto, a gente se vê. Tchau!